Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Conex Educação. Hoje um assunto muito importante que começa a virar a grande preocupação, tanto de mantenedores, diretores de escolas e também das famílias, que é o retorno às aulas presenciais. A gente viveu um momento de bastante preocupação para a saída do modelo presencial para o modelo à distância, para o modelo remoto, dessa aprendizagem remota, e a gente vai viver de novo um novo turbilhão de mudanças nesse formato, que é voltar às aulas para o mundo presencial, ainda com o Covid. Não é o momento pós-Covid, pós-pandemia, é como a gente se organiza enquanto sociedade neste momento que esta questão do isolamento vai sendo reduzida e a economia, de uma maneira geral, tende a voltar próximo da sua normalidade. Isso não vai ser diferente com as escolas. Então, tem um cenário de volta em junho, volta em julho, e alguns lugares no Brasil já voltaram às aulas presenciais. Então, a gente vai falar hoje sobre os cuidados que tanto donos de escola, mantenedores, professores deverão tomar, quanto as famílias, quais são os riscos e as preocupações. Então, com a gente hoje nós teremos doutor Evaldo Stanislau, que é um especialista no tema, é diretor da Sociedade Paulista de Infectologia, também atua no Hospital das Clínicas em São Paulo, que gentilmente aceitou estar conosco aqui. Fiz um convite especial para um super parceiro nosso, Arno Krug, que é CEO da MapleBear, também estará conosco, porque a gente já tem operações da MapleBear em vários países do mundo que retornaram às aulas no modelo presencial, incluindo o Brasil. Ele vai contar um pouco dessa experiência e a gente vai fazer um bate-papo entre Dr. Evaldo, Arno, comigo aqui e vocês em casa. Daqui a pouquinho a gente vai abrir o chat para vocês, a gente vai capturar as mensagens e a gente vai então começar a entender o que é que vem pela frente. Antes disso, como a gente tem, e eu anunciei na terça-feira passada, a continuidade da plataforma AZ aberta para as escolas que não conseguiram até o momento colocar a sua operação no modelo remoto, o AZ, a plataforma de aprendizagem AZ, continua aberta para as escolas que desejarem fazer esse movimento. E aí, em agradecimento ao AZ, nessa postura de utilidade pública, de colocar as escolas nesse formato, a gente vai colocar, sim, um videozinho agradecendo o AZ aqui com a publicidade do AZ. Então, se você não sabe quem é o AZ ainda, é uma grande oportunidade, é um vídeo super curtinho, a gente volta já já com o nosso bate-papo. O segredo dos bons alunos não é estudar muito, é estudar bem. E isso só é possível numa jornada pedagógica personalizada, que permite ao estudante encarar o seu erro como oportunidade de aprendizagem, com autonomia e velocidade rumo à alta performance. É nisso que a rede AZ acredita. Para potencializar os resultados de escolas e alunos de todo o Brasil, o AZ desenvolveu um conjunto de ferramentas que estimulam o gosto pelo estudo, a individualização da aprendizagem e o alto rendimento acadêmico. Esses recursos desenvolvem no estudante o hábito de sempre planejar antes de realizar suas tarefas, executar com disciplina o planejamento, checar periodicamente os resultados e atuar corretivamente, aprendendo com as eventuais falhas no percurso. O AZ traz uma solução didática inovadora, que já nasceu 100% alinhada às competências da BNCC e foi enriquecida com um conjunto adicional de habilidades, capacitando o aluno para a sequência da sua vida escolar. Conectado à nova geração, o AZ oferece conteúdos e ferramentas multiplataformas para engajar os estudantes, gerar dados relevantes de aprendizagem e auxiliar o professor na escolha da intervenção pedagógica, otimizando os resultados das escolas da rede. Um novo modelo de ensino para um futuro de alta performance. Rede AZ, uma jornada de aprendizagem completa, de A a Z. Muito bem, voltamos. E agora sim, com o Dr. Evaldo e Arno Krug. Venham conosco aqui, vamos começar esse bate-papo. Queria começar agradecendo. Dr. Evaldo, eu sei que a tua agenda é super disputada. Eu acredito que médico infectologista, nesse momento, quase não é procurado, né? Você está com a vida mansa, com a vida tranquila, então eu sei a gratidão de todo o time da Conexa, dos nossos alunos, dos nossos professores, por você ter cedido um tempo da tua agenda para estar com a gente nesse momento tão importante para a educação brasileira, tá? Queria também dar boas-vindas ao Arno. Arno, você também parceiro, sempre que a gente precisa, você está aqui nos socorrendo. Tem uma operação muito importante, quase no mundo inteiro, em muitos países, então eu sei que também a sua agenda é super disputada,
Obrigado a você, a todo o time da Bempolber, das escolas que estão sempre com a gente na audiência. Vocês são incríveis em ajudar a Conexia sempre que necessário. Então, queria deixar já vocês se apresentando. Doutor Evaldo, se quiser dar as boas-vindas aqui, muito obrigado novamente. Eu agradeço, Sandro, é uma honra. E eu acho que mais do que uma oportunidade, é uma necessidade a gente dialogar muito nesse momento de pandemia que a gente vive. Então, obrigado pelo convite, um prazer te conhecer, Arno. Conheço o Maplebear, tenho meus sobrinhos que estudaram aí e sei da qualidade. Então, me sinto num ambiente absolutamente confortável, porque sei que é um ambiente de seriedade e qualidade. Eu sou médico infectologista, trabalho no Hospital das Clínicas, trabalho em outros hospitais, sou professor universitário e tenho atividade como diretor da Sociedade Paulista de Infectologia. Como você disse, Sandro, estou aí no olho do furacão, inclusive já fui vítima até da Covid, estou recuperado e já de volta à linha de frente, e quero dividir aí com vocês um pouco dessas experiências e daquilo que a gente puder colaborar para falar sobre educação em tempos de pandemia. Muito bom. Arno, bem-vindo. Obrigado, Sandro. Boa tarde a todos. Obrigado novamente pela oportunidade. Doutor Evaldo, um prazer também estar aqui com o senhor. E conheço o seu histórico, né? Nós todos que estamos aqui em São Paulo sabemos de todo esse esforço que está sendo feito por toda a estrutura de saúde, né, do Estado, do município, e a seriedade que tem sido tratada também esse tema. E tema que é muito importante, inclusive, porque nós hoje operamos escolas no mundo inteiro, né? Nós hoje temos aproximadamente 500 escolas em mais de 20 países ao redor do mundo. E dessas escolas, 80 delas já estão voltando às atividades nos últimos 15, 20 dias, principalmente as escolas na Ásia. E recentemente, essa semana, já começamos a ter escolas da Maplebear também reabrindo. Então, é super importante poder dividir essa experiência, poder compartilhar as melhores práticas que nós estamos vendo, não só das nossas escolas, mas também de outras escolas ao redor do mundo, e principalmente ouvir os seus recados, né, os cuidados que nós temos que ter na reabertura das escolas, se inclusive os procedimentos que nós estamos adotando estão corretos do ponto de vista epidemiológico e quais são as recomendações para todos que operam escolas, para todos que são pais e alunos e também para os nossos alunos, obviamente, que estarão em algum momento voltando às aulas à normalidade. Legal. E agradecer a você que está com a gente, né? A gente sabe que a sua agenda também é disputada, tem que ajudar os filhos em casa com os estudos, continuar trabalhando com o trabalho que você já tinha agora de maneira remota. Então, muito, muito importante para a gente conseguir ter um tempo válido, útil, de muito valor para cada um de vocês que está conosco. E se gosta dessa live, se gostar do que você está vendo aqui, curta o nosso canal, aqui é muito importante para a gente, porque vocês começam a receber notícias e notificações dos nossos canais e tudo que a gente está fazendo. E também curta essa live, porque vai ajudar a gente a propagar essa mensagem para mais pessoas. Eu gostaria de começar já perguntando, e coloquem as suas perguntas aí no chatzinho, eu vou capturando aqui as mensagens. Essa é a minha missão hoje, trazer as perguntas, as preocupações, as dores para os nossos convidados aqui no dia de hoje. Eu já queria começar perguntando ao doutor Evaldo, olhando esse retorno das aulas, né, quando a gente olha um pouco para o passado, nós vimos muitas mudanças de comportamento das principais recomendações, né? No começo era basicamente lavar a mão, foi uma super campanha de lavar as mãos, era errado usar a máscara, né? Não usem máscara de jeito nenhum, tal. De repente vem o álcool em gel também. Aí o distanciamento das pessoas começou a ser importante, a gente começou a esquecer um pouco da questão de lavar as mãos, porque não era mais o suficiente. Aí o que era proibido, que era usar as máscaras, agora volta a ser a recomendação principal, passa a ser inclusive a recomendação de muitas prefeituras, estados e tudo mais. Então a gente percebe que ainda há um entendimento, né, de como esse vírus se comporta, de como a sociedade se comporta. Com a volta às aulas no mundo presencial, na tua percepção, você acha que a gente já tem uma capacidade para criar um protocolo que gere segurança para as escolas, com o conhecimento que a gente tem desse vírus nesse momento, e dá conforto para as escolas e também para as famílias se sentirem seguras? Olha, Sandro, essa é uma pergunta extremamente difícil. Então, para responder, eu acho que eu tenho que contextualizar um pouquinho aqui sobre a Covid-19. Primeiro, nós temos que ter em conta que nós estamos no começo do mês de maio
E tudo que nós estamos falando começou no final de dezembro, ou seja, é assustador se a gente for colocar numa linha do tempo o quanto de coisa que aconteceu num espaço tão curto de tempo. E aconteceram coisas boas e coisas não tão boas. O que não é bom? É tudo que a gente está sofrendo, são os impactos, o número de mortes, o número de internações, o sistema de saúde em risco, a nossa estabilidade social e econômica que está abalada, né? E o que é de bom? O de bom é o quanto a ciência avançou, o quanto a gente já conhece dessa doença em tão pouco tempo. Alguns princípios. Essa é uma doença de transmissão por via aérea e por tudo aquilo que se contamina pelo ar. E ar, quando eu falo, é secreção respiratória. Então, o vírus está presente, sobretudo na secreção respiratória, mas também está presente em outros elementos corpóreos, como, por exemplo, material fecal. Então, este é um vírus também de transmissão entérica. Isso tem uma particularidade importante, porque nós estamos falando de escolas também, nesse público, né, e de crianças menores, enfim. Então, tem banheiros coletivos, tem uma questão de higiene que tem que ser cuidada, porque o vírus ele é de transmissão respiratória e entérica. Muito bem, principalmente na parte respiratória. Esse vírus ele se transmite por gotículas. Quando a gente fala, a gente transmite gotículas, essas gotículas têm um alcance muito curto e se depositam. Dependendo se eu tuço, se eu espirro, se eu faço algum procedimento, eu fabrico uma partícula menor chamada aerosol que vai mais longe. E o que a gente aprendeu nesse intervalo é que esse vírus ele tem uma capacidade de ficar em suspensão. Além de ele ter essa capacidade de ficar em suspensão, ele tem uma capacidade de sobrevivência em superfícies que é muito importante e também no ar. Então, é um vírus que sobrevive, é um vírus que se transmite com facilidade. E como é que ele se transmite? No contato de pessoa a pessoa ou no contato com superfícies. Não existe hoje vacina e não existe hoje remédio. Então, como é que a gente vai fazer a prevenção dessa doença? A gente vai fazer a prevenção individual e com medidas coletivas. Individualmente é isso que você falou. A higiene das mãos é essencial, a etiqueta respiratória é essencial, a gente evitar aglomeração, nós ficarmos com uma certa distância das pessoas em ambiente arejado, tudo isso é essencial. E o uso da máscara, que ela não é polêmica, ao contrário. O uso da máscara em ambiente de saúde, em ambiente hospitalar e de saúde, sempre foi muito bem registrado. O que a gente ampliou é que antes a gente usava máscara apenas no ambiente de assistência e hoje a gente ampliou o uso e o tempo inteiro a gente está usando máscara. A novidade realmente é a máscara de pano em situações sociais. Coletivamente, o que a gente pode fazer? Aí entra uma outra situação, me desculpe se eu me alongo nessa resposta, mas é só para a gente contextualizar. O vírus, como eu falei, ele é transmitido de pessoa a pessoa. E tem um número de reprodução, que é o que a gente chama de R0, que a gente calcula que uma pessoa infectada tem o potencial de transmitir para 3 pessoas. Hoje a gente sabe que uma pessoa infectada pode transmitir até para 6 pessoas. E existem os super disseminadores que podem transmitir para até 14 pessoas. Então, o que o vírus faz? Ninguém tem imunidade, é um vírus novo. Se eu imaginar uma sala fechada, cheia de pessoas, e entra uma pessoa contaminada, essa pessoa contaminada vai para 3, vai para os outros 3, vão para mais 3, então rapidamente a doença se dissemina. E a única medida eficaz que a gente tem para fazer, então, é diminuir esse R0, esse número de reprodução. Então, o que a gente faz? Afasta as pessoas. Só que a gente tem que afastar de uma maneira muito mais efetiva, que é o distanciamento social. Se eu tirar as pessoas do convívio normal, eu não vou ter pessoas para se infectarem, porque essas pessoas estão em casa, e em casa elas estão protegidas do contato com outras pessoas infectadas. Então, aquele número de reprodução, que ele era 3, 6 ou 14, ele cai para menor que 1. E quando ele cai para menor que 1, a epidemia ela não se sustenta, ela se autoextingue. Então, infelizmente, a única medida que a gente tem hoje comprovadamente eficaz para combater a Covid-19, por todas essas razões que eu expliquei, são as medidas de cunho individual, de proteção e comportamento, e as medidas de cunho coletivo, o distanciamento social, para a gente tirar as pessoas suscetíveis da possibilidade de se infectar pelo vírus.
Excelente panorama, excelente panorama. E mostra que o retorno, né, das aulas para as escolas, ele tem muito a ver com o momento correto, né? Que a gente tem que medir diariamente, né? Como é que está a questão do número, tanto do acesso aos hospitais, né, que era a questão primária, né, da gente não estressar o sistema público de saúde, como também o controle da epidemia, né? Se isso, ou da pandemia, que é o nome correto, né? Então, entender o momento correto da volta também é importante, né, doutor Evaldo? Pois é, Sandro. Então, aí a gente coloca, já começamos a falar, primeira ação que a gente faz, diminuir o impacto da pandemia. Então, a gente tem aquela famosa curva que ascende, chega num pico e depois cai. A gente tem que, primeiro, não ter o pico ou que esse pico ele seja menor. Segundo, em vez de ter uma curva ascendente, a gente achatar a curva e que ela fique sempre abaixo da nossa capacidade assistencial. Então, se eu tenho uma curva que vai crescer e se essa minha mão é a capacidade assistencial e vai ultrapassar, eu tenho que manter essa curva abaixo da minha capacidade assistencial. Então, inicialmente, o que a China fez, ela nos deu tempo de preparo, a gente está se preparando, esse distanciamento social que a gente vive é esse de tentar mitigar. E aí, o segundo momento que a gente vai ter é, vamos voltar ao normal? O que vai ser normal daqui para frente? Para que a gente possa fazer isso, então, você já facilitou, a gente tem que ter algumas condições. Primeiro, a epidemia, no nosso contexto, a pandemia, no contexto global, tem que estar sob controle. Então, em vez de a gente estar na fase ascendente, a gente tem que estar na fase descendente. Segunda coisa, nós temos que ter capacidade assistencial. E hoje, lamentavelmente, o que a gente vê é que em determinadas cidades e regiões do Brasil, e eu espero que isso não se generalize para o país inteiro, o nosso sistema de saúde já está muito estressado e as UTIs estão trabalhando no limite. Eu, por exemplo, trabalho em hospitais que estão com 90% a 100% de capacidade nas suas UTIs e 80% a 90% nas suas enfermarias destinadas à Covid. Então, a gente tem que ter o controle da doença e o sistema de saúde adequado. E uma terceira condição que é extremamente importante, capacidade de fazer diagnóstico e capacidade de, uma vez que tenha feito o diagnóstico, fazer a contenção dos infectados ou dos seus contactantes. Se a gente tiver esses 3 pré-requisitos, a gente pode começar a pensar em uma volta ao normal e uma reabertura. Infelizmente, se a gente olhar os 3, me parece que no Brasil a gente ainda não tem essa condição. Bom ponto. Aí, Arno, você que tem uma experiência internacional com as escolas que foram voltando, especialmente na Ásia, conta para a gente um pouquinho quais são as medidas que essas escolas que voltaram, algumas medidas por força de decreto, de lei, né, que os próprios governantes foram colocando e as escolas foram se adaptando. Aqui no Brasil, me parece que vai ser o caminho também. Claro que as escolas podem fazer adicionalmente ao proposto pelo poder público, mas acho que pelo menos parte do protocolo vem do poder público para as escolas se atualizarem nesse sentido. Como é que foi na Ásia? Quais foram os elementos que foram incluídos aí nessa nova realidade? Bom, primeiro, obviamente, os governos também foram colocando as suas cartilhas, né, e fazendo as suas orientações aos poucos. E o que deu para perceber é que os primeiros países mais ao oeste, né, começaram a abrir, China, Hong Kong, depois você começou a vir para Coreia, Vietnã agora, né? Então, primeiro tem uma questão de disciplina, né? São povos... Acho que o seu link aí está dando uma travadinha. Tenta dar... Isso, acho. Pede para as crianças saírem do Netflix, sai do videogame, para a gente tentar. Enquanto isso, gente, o Arno vai tentar se reconectar lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso YouTube para a gente agradecer as pessoas que estão conosco aqui, sempre participando. A gente já tem mais de 500 pessoas ao vivo conosco nesse momento. Agradecer muito vocês. E aí, algumas pessoas que nos acompanham, né? Então, nosso super boa tarde aqui é o Colégio Forte Castelo de Itu, que nos acompanha há muito tempo. Tem aqui também a Escola Desafio de Ponta Grossa, muito obrigado. Colégio CEMAP de Itaguaí, muito legal vê-los aqui novamente. Carpe Diem, também conosco. Sebitat de Araçatuba, nosso querido André,
sempre nos prestigiando, fazendo um trabalho excelente com o SEB, a Escola SEB lá em Araçatuba. Quem mais está com a gente aqui, olha, Escola Dora Lígia com a gente, de Campos do Jordão, muito legal. Pessoal de Camaçari, Bahia, ótimo vê-los conosco. Mais gente de Campos do Jordão. Olha, tem muita gente conosco aqui, então boa tarde para todos vocês. Coloquem aqui as suas perguntas, a gente vai levar. Se o chat não estiver aparecendo para cada um de vocês ainda, como o chat estava desabilitado, você aperta F5 aí no seu computador para a sua tela fazer o que a gente chama aqui de refresh, né, para ela atualizar, e aí o chatzinho abre, caso você não esteja vendo o chat do seu lado. Olha que tem mais gente, eu estou contando aqui, ó, SEB Dom Bosco, AU em Curitiba, Escola SEB aqui em Ribeirão Preto, Escola Parque de Brasília, GEL Tambaú, Campos Novos, Escola Potencial, muita gente. Então, doutor Evaldo, muita gente aqui querendo saber como é que a gente vai seguir em frente nesse novo cenário. Arno, vamos tentar agora ver contigo a sua resposta, por favor? Peço desculpas aqui, eu troquei a conexão, acho que melhorou um pouquinho agora. Bom, a gente estava conversando, né? Nós temos mais ou menos 80 escolas na Ásia, da Maple Bear, e nós fomos pegando essas melhores práticas ao longo desses, principalmente, últimos 15, 20 dias, quando essas escolas foram começando a voltar, e algumas delas são, obviamente, muito relacionadas ao bom senso, né? O bom senso e também a disciplina. Disciplina das famílias, disciplina dos alunos, e disciplina, obviamente, das escolas, né? Dos professores e de todo o time que ajuda na organização da escola nesse momento, com relação à limpeza, com relação a dobrar os cuidados, né? Como o Dr. Evaldo acabou de falar, é um vírus que pode se transmitir pelo ar, mas também pode se transmitir por material orgânico, né? Então, a limpeza de banheiros, a limpeza de qualquer ambiente que possa ter compartilhamento de toque de mão, né? Ou até dessa transmissão por vias aéreas de uma tosse, de um espirro, né? Ou do próprio conversar, do próprio trocar palavras, por isso a orientação muito forte do uso da máscara. Então, nós vimos essa disciplina de todas as crianças utilizando máscara, né? Todas as crianças e todos os professores mantendo a distância ou as distâncias recomendadas, e elas são recomendadas para a educação infantil um pouco maiores, depois para o ensino infantil fundamental, para o fundamental e para o médio, as distâncias na casa de 1,5 m, dependendo do país também, algumas determinações governamentais, mas muito essa disciplina, o respeito ao seu colega, né, o respeito à outra pessoa e a organização. Então, eles separaram as turmas, fizeram turmas menores, né, colocaram menos alunos dentro de cada uma das salas de aula, arejaram muito as salas de aula, abriram janelas, ou salas de aula que tinham ventilação forçada por ar-condicionado tiveram esses procedimentos substituídos ou trocados os equipamentos para equipamentos que permitam a ventilação natural, ou pelo menos a inserção de ar natural e a exaustão de ar, que também é muito importante, né? Essa sucção do ar que fica dentro da sala. Em alguns casos, na China e na Coreia, eles fizeram até algumas brincadeiras com as crianças, colocando uma espécie de um chapéu que as crianças meio que desenharam cada um o seu, né, com uma varetinha de meio metro para cada lado, para que na soma desse mais de 1 metro de distância entre uma criança da outra, as carteiras, tudo mais. A questão de não compartilhar materiais manipulativos para evitar o toque nesse material e outra criança, de alguma forma, pegar esse mesmo bloquinho, levar as mãos ou levar na boca em algum momento, né? Então, uma série de pequenos procedimentos, mas muito pautados por essa questão de bom senso, disciplina, né, e o respeito ao próximo. Até ao levar as crianças para a escola, os pais se distanciaram mais, né, respeitando os horários que foram sendo colocados. Então, vamos pensar que todo mundo ia para a escola às 7h30 da manhã, agora a entrada passou a ser das 7h20 às 8h20, então tem um espaçamento para que nem todas as crianças ou alunos precisem entrar ao mesmo tempo nas salas de aula. Então, uma série de procedimentos que foram sendo alocados e que nós fomos monitorando, anotando todos esses procedimentos, entendendo também, obviamente, quais foram dando mais certo, para começar a criar esse guia de melhores práticas para que, porventura, quando nossas escolas voltarem ao normal aqui no Brasil, eles sejam utilizados. E, casualmente, esta semana, né, nós tivemos a nossa primeira escola da Maple Bear retornando às atividades.
em Sinop, onde na semana anterior nós fizemos um treinamento bastante extenso com os professores, com todo o time de organização da escola, com os pais por videoconferência também. E na segunda-feira, aproximadamente 70% dos alunos retornaram às atividades. E ontem nós tivemos aproximadamente 92% dos alunos já de volta às atividades presenciais, já com uma sala de aula muito diferente da sala de aula que nós estávamos acostumados. Uma sala de aula da Maple Bear tem, em média, 20 alunos por sala. Hoje as salas estão com 12 alunos, em média. Então, nós separamos mais as turmas exatamente para poder manter essa coerência, né, do distanciamento, as atividades que antes eram muito mão na massa, colaborativas e envolvendo participação de várias crianças ao mesmo tempo, foram substituídas por atividades um pouco mais individualizadas, né? Então, teve uma série de procedimentos que foram adotados para garantir que esses procedimentos ideais ou adequados, né, recomendados por todos os epidemiologistas e médicos, estejam sendo cumpridos. Muito bom, tem perguntas muito boas aqui para o doutor Evaldo. Vou citar algumas aqui, doutor Evaldo. Vamos ver se a gente consegue ajudar o público que está com a gente nesse momento. Primeiro, tem uma preocupação com as crianças, né, do desafio de eles ficarem com as máscaras, da dificuldade talvez eles ficarem. E aí a primeira pergunta é: as máscaras precisam ser trocadas? Então as crianças vão ficar ali 3, 4 horas na escola presencial. Esse movimento de ficar com a mesma máscara esse período de tempo todo é razoável ou teríamos que ter mais de uma máscara por criança nesse período, doutor Evaldo? Olha, Sandro, a máscara ela é uma das medidas, entre tantas, para que a gente faça o controle. Eu acho que o Arno ele falou aí de uma série de outras ações que são tão importantes quanto o uso da máscara. Então, a máscara ela é uma das medidas. Se não funcionar bem, se a gente tiver um problema de adesão com a máscara, a gente vai ter que buscar alternativas. A alternativa vai ser caprichar ainda mais no distanciamento, em renovação do ar das salas, porque se a gente fizer a limpeza ambiental e se a gente garantir um fluxo contínuo de ar, por exemplo, o vírus não vai ficar em suspensão. Então, a distância mais a renovação do ar, elas tornam a máscara menos importante, né? Então, eu acho que, sobretudo, quando você estiver lidando com um público mais infantil, mais jovem, né? Então, bebês, crianças muito jovens que vão ter a dificuldade de compreender a importância da máscara, mas a gente deve ter o distanciamento e, sobretudo, a renovação do ar asseguradas, além da higiene perfeita do ambiente. Eu considero que é muito difícil o uso da máscara nessa faixa etária das crianças muito jovens. Elas não vão ficar com a máscara, elas vão manusear a máscara, e aí até pior, porque elas com a mão eventualmente contaminada, mexendo na máscara, ainda facilitam. A máscara, se estiver molhada, ela perde a sua funcionalidade, então também não vai adiantar nada. Então você vai precisar trocar a máscara o tempo inteiro. Então você não vai nem conseguir dar aula, você vai ficar o tempo inteiro trocando máscara. Então eu penso que talvez nessas crianças muito jovens, que ainda não tenham capacidade de compreender a máscara, a medida de mitigação seria reduzir o número de crianças em sala, aumentar o distanciamento social, higienizar com muito mais rigor as superfícies, os ambientes e, sobretudo, assegurar a circulação e renovação do ar para que o vírus não fique em suspensão se, porventura, o vírus estiver presente nesse ambiente. Além disso, é muito importante que a gente faça uma triagem dessas crianças. Então, eu vou levar meu filho para a escola, perfeito. Antes de colocar o filho efetivamente na aula, alto lá, espere aí. Tem alguém doente em casa? Papai, mamãe, o tio, o irmão, o vovô, vovó, alguém está tossindo? Alguém está com febre? Alguém está com dor no corpo? Alguém está com algum sintoma? Ah, tá, o meu filho mais velho começou. Então, a criança não entra na aula. Eu acho que essa triagem clínica ela é essencial e precisa ser feita todo dia antes de iniciar a atividade. Nas crianças mais velhas, que já têm a compreensão da máscara, além dessas medidas que a gente já falou, eu acho que a máscara é bem razoável. E aí uma máscara de pano, né? Uma máscara não profissional, ela pode ficar aí de 4 a 6 horas com a pessoa, desde que ela não esteja molhada, desde que ela não esteja suja. Então, eu acho que numa escola de meio período, uma máscara é suficiente, numa escola de período integral, 2, e talvez ali uma máscara sobressalente.
Apenas eu queria enfatizar um aspecto. A máscara não cirúrgica, a máscara não profissional, ela protege não quem usa a máscara, e sim quem está em contato com ela. Então, o racional de usar uma máscara de tecido é que se eu estiver com vírus e não tiver sintomas, eu não vou transmitir. Então, precisa todo mundo estar usando a máscara para que a gente tenha efetividade. Já a máscara que nós, profissionais de saúde, usamos no ambiente de trabalho, ela, além de impedir essa transmissão, ela também nos protege. Esse conceito precisa ficar bem claro. Super importante. Olha, ótimo esclarecimento, doutor Evaldo. Mais uma pergunta vindo daqui. Pessoas que trabalham com crianças menores e têm um hábito de carregar no colo, de levar de um lugar para o outro, né? A criança chorou, você pega no colo, leva para uma sala, coloca para dormir, faz o soninho ali daquele momento. Isso está impedido de maneira total, né? Mesmo com máscara, criança e o educador, esse tipo de movimento tem que ser extinto da escola. Eu não diria isso, porque, veja, é uma contingência. Se você levou uma criança pequena até a escola, a criança pequena tem essa necessidade de um contato físico, de um carinho, ele vai ter que acontecer. Só que ele vai acontecer dentro de uma condição de controle. Qual seria? Então, esse profissional, além de ele também ter passado por essa triagem, se ele está com sintomas, se ele é contactante de alguém, ele não pode trabalhar. Mas ele está bem, não tem sintoma, não é contactante de ninguém, ok, ele está liberado para o trabalho. Vai colocar uma roupa especial, vai colocar um avental, deve usar uma máscara, deve se proteger e vai trabalhar. Teve contato com a criança, levou a criança. Se você puder fazer aquilo que a gente chama na medicina de coorte, ou seja, colocar um profissional por pessoa, esse é o ideal. Porque aí um profissional cuida daquela criança durante todo o período. Se não for possível a gente ficar um por um, aí você vai ter que minimizar e pelo menos trocar a vestimenta entre uma criança e outra. Então você tira aquele avental que você estava usando, faz uma higiene rigorosa das mãos, se paramenta de novo e vai cuidar da outra criança. Então, o que eu vejo é que não é impeditivo, mas tem que ter um rigor de triagem desse profissional para que ele só trabalhe se estiver bem, vai ter que ter equipamentos de proteção individual, e esse equipamento de proteção individual ele vai ter um alto consumo, porque ele vai ter que ser trocado continuadamente entre uma criança e outra, além dos processos de higiene das mãos que eu citei. E se for possível, naquelas escolas que puderem colocar um profissional por criança, né? Mas eu não sei se isso é financeiramente viável. Muito bom. Mais um pontinho aqui. Aaron também comentou de algumas questões do protocolo que a gente vê nas escolas da Ásia, também chega essa notícia das escolas que reabriram aqui no Brasil, é a questão da medição da febre. O doutor também falou dessa questão de entender em casa, né, se tem algum parente, papai, mamãe, vovô, que está com algum sintoma, porque provavelmente essa criança pode, imagino eu, tá na minha interpretação, me corrija se eu estiver errado, tanto ele levar ele está assintomático, a criança levar para a escola, como ele também pode trazer o vírus para casa para alguém que tem algum quadro e já de imunidade mais baixa, né? Imagino que ele acaba afetando dos dois lados. E aí as perguntas aqui vêm no sentido, tem que medir a febre da criança chegando na escola? Deveria medir mais de uma vez por dia, tá lá 3, 4 horas na escola, 5 horas na escola, melhor medir quando chega, quando sai, no meio da aula. Tem alguma recomendação nesse contexto da medição de febre? Não. A medida da temperatura, ela é uma medida que ela tem um componente psicológico. Então, é muito interessante você ver aquele medidor que parece um revólver, assim, que põe na testa e tal. Aquilo, olha, estão medindo a temperatura. Tem câmeras que medem a temperatura também das pessoas sem contato, mas isso é muito mais psicológico do que efetivo. A doença ela tem um período de incubação longo, pode variar de 1 até 16 dias, trabalhos recentes falam em 16 dias, mas, em média, entre o momento que se entra em contato com o vírus e se começa a desenvolver os sintomas, são 5 dias. Mas, enquanto a pessoa está se sentindo bem, embora já com vírus, ela já transmite. Então, este é um fator muito potencializador do dano que o SARS-CoV-2 causa, que é a transmissão na fase assintomática. Experiências anteriores com outras doenças infecciosas mostraram que a triagem com termômetro em avião, em aeroporto, em ambientes coletivos, não foi capaz de impactar de maneira relevante a transmissão. Então, o meu conselho é mais efetivo
fazer uma triagem clínica, perguntar se tem alguém doente, se teve alguém contactante, como é que essa criança ou seus familiares e os colaboradores que trabalham estão se sentindo, do que a aferição da temperatura. Obviamente, se quiser fazer a aferição da temperatura, pode fazer, e se encontrar uma temperatura elevada, essa criança ou esse trabalhador não deve entrar, mas vai ter muita criança, muito estudante, muito trabalhador que estará com a temperatura normal, passa por essa triagem e poderá, mesmo assim, ter o vírus no período de incubação. Então, minha recomendação é que, a menos que você queira ter uma medida de impacto psicológico, a efetividade da aferição da temperatura é nenhuma. Olha, o Arno, eu vou fazer uma pergunta aqui do chat. A próxima é sua, Arno. Eu vou te deixar. Eu sei que a sua cabeça deve estar cheia de perguntas aí para validar os nossos procedimentos, inclusive. Eu vou voltar contigo, mas tem uma pergunta aqui importante. Na verdade, eu vou consolidar duas aqui. A primeira é: ar-condicionado nem pensar. Tem lugares no país que são muito quentes. Apesar de estar entrando num período aí de inverno, algumas regiões do país, Nordeste, Norte, o inverno não é tão rigoroso assim. E aí a pergunta é: convive com calor, liga o ar-condicionado? E aí eu emendo uma segunda, um pouco ligada a isso, que são as atividades esportivas. Aqui eu vou até citar o nome da pergunta, aqui da pessoa que fez a pergunta para a gente. Aqui é o Ítalo, mandou assim: Sandro, pergunte por gentileza sobre os eventos e atividades esportivas. Aí está liberado fazer educação física, os meninos jogarem bola na quadra, mas aí tem um distanciamento ou não? Ou a gente ainda mantém esse isolamento da questão da educação física, vamos fazer atividade diferente, que eles se mantenham isolados? E aí, Arno, a próxima é tua, prometo. Em relação, começando da atividade física. A atividade física, os esportes individuais, com todo o cuidado, mantendo o distanciamento, não fazendo aglomeração, eu acho que não tem problema. Mas é importante a gente lidar com a seguinte realidade: não existe risco zero. A partir do momento que você está levando uma criança para a escola, que você está abrindo a sociedade, você está se expondo ao risco. Então, esse risco não é zero. Isso tem que estar bem consciente para todos, tá? Mas a gente pode tentar diminuir o risco. Então, na atividade física, o esporte coletivo, evidentemente, que é um esporte de contato, de aglomeração, esse não é recomendável. O esporte individual, onde você mantenha um distanciamento, atletismo, dança, qualquer outra atividade que possa se fazer sozinho, não vejo nenhuma contraindicação. Quanto ao ar-condicionado, é complicado, porque você vai estar num ambiente fechado e aí o vírus ele está numa condição ótima, né? Porque ele vai ficar circulando num ambiente fechado. Então, onde é muito quente, vai ter que se estudar outra maneira de você ter refrigeração. O que eu recomendo é que você contrate um bom engenheiro que trabalhe com essa questão de refrigeração e que crie ali, existe hoje técnicas para isso. Então, pressão negativa, por exemplo. Instalar pressão negativa que vai ficar sugando o ar o tempo inteiro, fazer sistemas de exaustão e de circulação e renovação do ar. E, se possível, que tragam um ar um pouco mais fresco. Agora, o ar-condicionado tradicional, numa sala fechada, com muitas crianças, muitos alunos ali, num tempo de Covid, vai ser complicado. Arno, bola contigo. Eu acho que é importante reforçar esse ponto, né? O próprio desenho das aulas de educação física estão sendo reformulados agora para as atividades individuais, atividades de consciência corporal, movimento, né? Que você possa efetivamente estar executando com aquele distanciamento entre as crianças. Obviamente que os esportes coletivos, não só pelo contato, mas pela transmissão potencial, né? Você sua, passa pelas vias aéreas e acaba respingando uma gotícula de suor também, isso está sendo evitado. O que tem sido utilizado até para utilizar as instalações de esportes da escola, como quadras e áreas de grande área, né? É fazer, sim, atividades com distanciamento, até momentos de estudo, momentos de leitura, momentos de descontração, atividades lúdicas, utilizando esses espaços da escola, sim, respeitando de novo as regras de distanciamento, uso dos equipamentos de proteção individual e tudo mais. Então, pode-se usar a escola de uma forma um pouco diferente do que ela era utilizada anteriormente. Mas o doutor Evaldo colocou alguns pontos aqui que eu acho que são super relevantes, né? Então, tem algumas medidas que são de efetividade psicológica, né? E tem medidas que são efetivamente ativas. Dessa pressão psicológica ou de descompressão psicológica, como o uso
do termômetro, né? Fazer a avaliação individual do termômetro. Talvez a recomendação seja para o pai, talvez antes de levar o filho à escola, ou fazer uma medição de temperatura para o filho, talvez de uma forma mais constante, para não levar aquela criança que está com uma certa variação de temperatura de um dia para o outro, de 2 ou 3 dias, né, para a escola. Talvez naquele momento é melhor deixar a criança em casa, esperar um certo tempo para que aquela temperatura se normalize. Então, a minha pergunta é: que procedimentos são esses que a família pode, nesse momento, em parceria com a escola, né, já também começar a tomar em casa, antes de tomar a decisão, poxa, levo meu filho para casa, não levo, o que eu posso observar no meu filho, ou, né, nas pessoas que também fazem parte do convívio social do meu filho nesse momento, se eu devo levar ele para casa, devo levar ele para a escola, né, ou devo mantê-lo em casa? Eu acho que essa sua pergunta é super legal e me ocorreu aqui enquanto você falava, talvez a gente tenha que ter plano A e plano B, né? Talvez a escola possa ter turma presencial e turma remota, porque uma vez que a criança já começa a frequentar, de repente num dia ela precisa sair, ou você então manter a mesma programação, a teleaula e tal, então você manter a mesma programação pedagógica para uma turma que consegue acompanhar remotamente e outra presencial. Porque realmente, se a gente for ser muito rigoroso, a gente vai ter muito afastamento, porque uma das medidas que a gente pode fazer e que deve fazer é, na menor suspeita, não levar a criança para a escola. Então, a temperatura, às vezes, a gente define na COVID-19, como um quadro clínico suspeito, febre ou sensação de febre. Às vezes o paciente não faz uma febre que a gente perceba. E eu quero enfatizar a transmissão assintomática. E eu quero, na pessoa que não tem sintomas e transmite, eu quero enfatizar outra característica da COVID, que é uma doença súbita. Você está bem e no momento seguinte você não está bem. Eu vou compartilhar com você a minha experiência pessoal. Isso, o New England Journal of Medicine publicou um editorial falando dos médicos doentes, e eu me identifiquei muito com isso. Que assim, você está lá no hospital trabalhando, de repente você tem um mal-estarzinho, alguma coisa, você fala, é uma dor que eu sempre tenho, é cansaço. Daqui a pouco você dá 2 tossidinhas, você fala, é aquele pigarro que eu tenho mesmo. E à noite você está na cama, derrubado. Foi exatamente assim comigo, e é muito frequente com os pacientes. Você começa o dia bem e termina o dia de cama. Então, isso pode ser, se uma pessoa nessa condição frequenta a escola, você pode ter um surto de Covid. Uma das coisas que a gente percebeu é que nós, médicos e profissionais de saúde, a gente transmite um para o outro. No meu grupo profissional de médicos, nós pegamos Covid praticamente simultaneamente. E eu não acho que a gente pegou de pacientes. É muito provável que um tenha transmitido para o outro na hora que a gente está discutindo o caso, conversando, ali socializando. Então, em resumo, todo cuidado é pouco. O que as famílias podem fazer? Estar atentas. Na minha opinião, a medida de temperatura é uma parte, mas ela não é a mais importante. Eu insisto, é a triagem clínica. Se a criança mudou o comportamento, é falante e ficou quietinho, fez uma menção de dor, porque dá dor muscular, dá dor articular, dá mal-estar, não vá para a escola. E, sobretudo, os professores, os colaboradores também, ao menor sintoma, não vão para a escola. Porque ele pode chegar de manhã, não valorizou muito, só uma dorzinha aqui nas costas, e vai tudo bem, e no final da tarde ele pode estar tossindo, com febre, grandes sinais de doença, mas já circulou e transmitiu à vontade. Então, Arno, respondendo a sua pergunta, todo cuidado é pouco, tem que ficar atento a qualquer alteração. A temperatura é mais uma delas, mas é o conjunto que importa, porque a doença é súbita e altamente transmissível. Olha que mundo complexo que a gente vai viver, né? Tem a questão do aluno não ir para a escola, e aí como é que ele segue o planejamento escolar, porque agora está todo mundo remoto, está todo mundo no mesmo modelo. Quando a gente vai para o modelo onde tem uma parte em casa e algum aluno que tem alguma restrição fique, uma parte para a escola e uma parte fica em casa, a gente efetivamente vai precisar pensar nas nossas escolas e manter ainda uma operação no modelo remoto. Então essa também é uma lógica que as escolas não vão poder imaginar voltar para o ambiente pré-Covid, onde as aulas aconteciam só no presencial. Então, talvez aí seja um planejamento importante de entender como é que a gente faz para manter uma operação remota, como muito bem o doutor Evaldo disse, e a presencial, né?
E aí tem o lado, né, Arno, da questão dos professores, né? Tem um professor, o assistente, a pessoa da portaria, o inspetor de aluno, que também pode sentir alguma situação e a escola tem que estar pronta para substituir esse professor ali rapidamente. Tem uma complexidade envolvida e eu acho que é maior do que foi a gente transitar do presencial para o online. Eu tenho algumas perguntas aqui no chat do YouTube e aí as pessoas... Essa live está muito bacana porque assim, muita gente com muita dúvida, mais do que eu imaginava que aconteceria. A gente vai tentar responder o máximo possível, tem a questão do horário, mas antes de fazer a próxima pergunta, eu vou pedir a colaboração de vocês. O nosso time, é verdade, time, tem um e-book que vocês prepararam com as principais recomendações do que a gente viu no mundo de melhores práticas para aquelas escolas que já voltaram. Então, você, diretor de escola, professor de escola, mantenedor, que queira ter ali um guideline, algumas inspirações de como seguir nesse momento de provável retorno às aulas presenciais, a gente tem um e-book para liberar para vocês. Mas é óbvio que para ficar gostoso, a gente diz que o edutainment, né, a gamificação da aprendizagem é bem legal. Vou gamificar esse processo aqui, Arno. Eu só vou liberar esse e-book para ficar divertido quando a gente tiver pelo menos 500 likes nessa live aqui. Senão, esse e-book vai ficar guardado aqui, a gente libera só amanhã. Que tal, Arno? Podemos liberar 500, é bacana? Tem aí, já passaram mais de 1.500 para essa live, tem uma audiência rotativa. 500 likes, né, Arno? É bom, né? 500 é um bom número. 500 é um número muito bom. Então tá. Então, enquanto aguardo os 500 likes aqui para a gente liberar esse e-book, então a turma da produção aí aguarda a liberação do e-book, vai acontecer os 500 likes, aquele botãozinho, aquele joinha que tem aí na tua tela. E a gente vai fazer uma pergunta aqui para o doutor Evaldo, que é a seguinte, tem algumas perguntas em relação a gente falou das atividades extras, tem a natação. A natação é proibida ou não é? Como é que fica em relação à natação? Falaram aqui também em relação a playground, porque playground eu acho que é um pouco mais complexo. A natação também tem uma questão aí envolvida do cloro e a entender como é que é esse tratamento, mas eu gostaria muito que o doutor Evaldo falasse sobre isso. E uma terceira que estão perguntando muito também em relação à chegada dos filhos à escola, o ônibus escolar. Perua escolar, a van escolar, a gente pode manter essa questão do ônibus escolar, da van escolar, ou cada pai vai ter que trazer os filhos de maneira individualizada? Então, estou emendando logo 3 aqui para conseguir deixar a audiência mais feliz. A natação possível ou não possível, tem a questão do playground e também a chegada dos alunos da escola. Tem um protocolo para essa chegada, né? É bom levar com carro, quem pode com carro, quem não pode. Claro que esse ambiente aqui de mais escolas privadas conosco hoje, acho que é uma classe mais privilegiada na sociedade brasileira, talvez tenha alguns recursos adicionais, acho que a escola pública é um pouco diferente, mas a educação privada, qual é a chegada? Ônibus escolar é um perigo? Contigo, doutor Evaldo. Vamos lá. O vírus, embora ele tenha uma alta capacidade de transmissão, ele também é um vírus muito frágil do ponto de vista da estrutura viral. Então, uma proteína que é rapidamente dissolvida por qualquer sabonete, qualquer detergente, né? Então, um ambiente de piscina com cloro, com boa higienização, ele tem um risco bem pequeno, é bem menor. Então, o que a gente recomenda? Dentro dessa prática do distanciamento, não dá para colocar todas as crianças na mesma raia, né? Mas a piscina adequadamente higienizada, clorada, o risco ele é pequeno. Eu não vejo que exista um risco grande. Tomar cuidado apenas depois, como a gente já falou, eu faria isso com crianças maiores, que sabem utilizar o sanitário e tudo mais, porque se você tiver um problema com outras secreções, com higiene, aí você pode contaminar o ambiente comum, como vestiário, esse tipo de coisa, né? Playground. Eu gostei quando o Arno falou que as escolas estão adotando escalas de chegada, para não chegar todo mundo junto, né? Então, um escalonamento. Eu acho que para o playground pode ser a mesma coisa. Você não libera todas as crianças juntas para o playground. Libere uma quantidade de crianças que você possa controlar, então fica cada uma num cantinho ali brincando, tal, o distanciamento mantido. Entre uma e outra turma, você faz uma grande higienização, tira aqueles brinquedos de colocar na boca, que possa ter esse tipo de coisa, fica mais com os brinquedos fixos, né? Mas eu acho que se forem poucas crianças, com uma distância segura, em turnos e com uma boa higienização entre um e outro, né, é possível, mas não é risco zero. Quanto ao transporte, seja ônibus ou seja van, uso de máscara, a higienização e a circulação do ar. E, evidentemente, que vai ter que ter um distanciamento, não dá para vir com a lotação completa. Então, você põe uma criança, 1,5 metro, depois você põe outra, e outra, e outra, todo mundo de máscara, janelinha aberta,
e fazendo a higienização correta. E sempre com a triagem. Criança está doentinha, está com algum sintoma, não sobe na van, não entra na van, não vai para a escola. Muito bom. Tem uma pergunta sobre sinusite. Meu filho tem sinusite. Levo para aula quando retornar ou sinusite não é o caso? Então, hoje em dia, em tempos de pandemia, qualquer sintomático respiratório pode ser um caso suspeito de Covid. Isso vai trazer uma dificuldade adicional. E aí eu entro um pouco no campo médico. Na pediatria e nas crianças, a gente tem essa dificuldade. A criança tem muita doença respiratória. Tem asma, tem sinusite, tem bronquite, tem tudo. E aí, o que é? É uma crise dessa doença crônica ou é uma nova doença, uma infecção viral? Neste caso, a minha recomendação é, na dúvida, não leve. Pode ser a doencinha que sempre teve, mas pode ser Covid. Então, não leve. Fica na triagem. E a gente não tem condições ali, né, de pronto, de rebater aquele diagnóstico. Então, outro investimento que a gente pode recomendar, e eu sei que eu estou falando para pais e instituições que têm um poder aquisitivo melhor, é bom diagnóstico. Hoje a gente tem tecnologia laboratorial rápida, então eu posso fazer um testezinho na saliva, na secreção respiratória, em alguns minutos já saber que vírus respiratório é, se é influenza, se não é influenza, se é outro coronavírus, entendeu? Então, se você tem acesso a um método diagnóstico rápido, faz esse método diagnóstico rápido, e em 1 hora você já sabe que não é Covid, que é outro vírus, ok, você pega um laudo do seu médico e leva. Aí você vai correr o risco só de transmitir essa doença respiratória comum. Então, é mais simples e mais fácil, que mesmo que seja uma doença corriqueira, enquanto estiver doentinho, ficar longe da escola, reforçando o que a gente falou anteriormente de ter o plano A e plano B, a escola presencial e a escola virtual. Porque, como você mesmo colocou, Sandro, vai ser um mundo novo, onde o acompanhamento virtual ele vai acontecer quase que em paralelo ao real. É verdade. Voltando aqui, Aaron, a próxima vai ser sua, tá? Pegando aqui mais algumas questões no chat. Estão perguntando algumas coisas, né? Eu estou tentando trazer as questões que são mais, que atendem a maior número de pessoas, né? Dado a ideia da live de funcionar como utilidade pública, né? Tem questões um pouco mais pontuais e que a gente, em função do tempo, não consegue responder a todos, né? Mas aqui estão falando também do tapete sanitizante. Se isso é importante a gente colocar esse tapete nas escolas, se isso resolve, não resolve, e das roupas das crianças, né? Chega em casa, troca a roupa, porque as crianças às vezes usam a roupinha mais de um dia, o uniforme, quando muito pequenas acho que não, né? Porque sujam rápido. Mas aí tem que fazer a higienização da mochila, dos materiais, quando chega na escola, quando chega em casa, a questão das roupas, e especialmente essa questão dos tapetes que apareceram em algumas escolas no mundo que voltaram às aulas, né? O que você acha, doutor Evaldo? Tapete ajuda nesse contexto? Desculpa, eu tinha entendido que era para o Arno. Eu acho que o tapete ele é uma medida bastante limitada. Eu vi um videozinho hoje que deve ter viralizado, que são umas crianças na China, me parece, que chegam, aí higienizam o sapatinho, tiram a máscara que vem da rua, aí higienizam o rosto, fazem uma higienização da roupa. Na verdade, não tem muita evidência de que isso funcione. Não tem muita evidência de que isso funcione. Seria mais efetivo ter um uniforme que fica lá na escola. Talvez a criança chegar com a roupa da rua, fazer todo esse procedimento de triagem e passar por uma zona de descontaminação, ou seja, ela ali troca de roupa e põe uma roupa para ficar na escola, que aí tem o sapatinho da escola, o uniformezinho da escola e fica o tempo inteiro com essa roupa da escola. Na hora de ir embora, tira isso, põe a roupa que veio e volta para casa. Né? Talvez fosse mais efetivo do que esse tapete sanitizante ou qualquer outra dessas medidas. Né? Eu colocaria essas medidas que não têm evidência que corroboram a sua efetividade no mesmo patamar do termômetro. Elas têm um impacto psicológico, estou fazendo alguma coisa, mas a efetividade ela é questionável. Legal. O Arno, até uma pergunta para você também, que estão perguntando aqui sobre os professores, né? Se o protocolo que está sendo usado com os professores, que a chegada deles, eles trocam de roupa, quando chegam não trocam de roupa, qual o modelo de higienização que eles estão fazendo. Muitos professores podem vir de transporte público,
como é que isso acontece ou não? Você tem visto nas escolas algum comportamento em relação aos professores da equipe técnica? Sim, 2 pontos, né? Obviamente, uma realidade já nos países da Ásia, né, onde eles já prepararam a estrutura, já voltaram às aulas há 15, 20 dias, né? Tem determinadas escolas, elas têm áreas de limpeza externa, né? Então, os professores, os alunos, todo o corpo docente e discente passa por dentro de uma espécie de um aerador que dispersa algum líquido antibacteriano, antimicrobiótico, e teoricamente faz uma primeira limpeza. Depois, quando as pessoas entram na escola, todos sanitizantes, álcool em gel, os professores têm uma rotina um pouco mais puxada de limpeza também, com higienização das mãos, alguns cremes que acabam passando no rosto, também nas áreas de maior contato, para que aí sim, depois coloquem a máscara que está sendo fornecida pela escola e uma espécie de um jaleco para poderem ir para a sala. Muitos deles têm trocado o seu sapato por um Crocs, e eles vão para a sala de aula e depois, na volta, eles retiram todo esse aparato, etc., colocam a sua roupa e voltam, alguns, obviamente, de transporte público, outros com seu carro, né, ou a pé, dependendo da distância que moram. Esses procedimentos, nós trouxemos algumas dessas melhores práticas, sim, então, no sentido de ter um jaleco que o professor possa trocar, a ideia de ter um Crocs ou um sapato ali que ele possa utilizar também dentro da escola, né, ele se troca e depois vai para a sala de aula, e principalmente essa orientação do Dr. Evaldo, que para mim foi também bastante surpreendente, de ter até aquele espécie daquele jaleco que pode ser trocado no caso da necessidade de você ter que transportar uma criança ou levar uma criança até o banheiro ou carregar uma criança no colo. Foi uma dica que nós não tínhamos pensado e que já está anotada aqui para utilizarmos nos procedimentos de volta às aulas das nossas escolas. Muito bom, Arno. E aí, estão perguntando aqui, não sei se Arno, até o doutor Evaldo, em relação à máscara do professor, essa máscara de pano, porque o doutor Evaldo falou da relação do médico, do enfermeiro, que é uma máscara especial. Se não é o caso do professor, do auxiliar de sala de aula, também tem uma máscara que proteja o professor, ou essa máscara de pano, que em tese será utilizada pelos alunos, será suficiente para o caso dos professores? Eu recomendo, Sandro, que seja máscara profissional. Nós estamos num ambiente onde é uma via de mão dupla, tanto você quer proteger o aluno como você quer se proteger para não pegar nada do aluno, e a máscara de pano ela não vai fazer isso, sobretudo se a gente estiver falando nessa população infantil que não tem a condição de usar máscara, por todas as razões que a gente já falou, inclusive de compreensão da máscara, né? Então a máscara profissional ela assegura que mesmo que a criança não esteja usando a máscara, que o profissional, professor, cuidador, auxiliar de ensino, ele está protegido. Então, eu recomendaria que o professor, o profissional, use uma máscara profissional e não a máscara de tecido. Essa é uma recomendação que eu faria. Agora, nós temos 2 tipos de máscara. Nós temos aquela máscara N95, o PFF2, que tem uma capacidade de filtração muito grande, que não é descartável, mas ela é muito desconfortável para ser utilizada. Nós utilizamos isso no ambiente de saúde, mas não é recomendável, de fato, numa escola. Então, teria que ser aquela máscara cirúrgica descartável para ser utilizada nessa situação. Tá bom. Arno, na sua visão, perguntas aqui também em relação à volta às aulas, no teu entendimento do mercado, da legislação, do que você está acompanhando aí nas cidades que a Maple Bear está presente. De novo, mandando um abraço a todo o time da Maple Bear que está nos vendo aí, o pessoal da Luminova, né, Arno, também que está nos vendo. O pessoal da Luminova dizendo aqui de Sorocaba, que é a minha terra natal ali do interior, sou sim caipira do interior. Um abraço a todo mundo de Sorocaba também. Perguntas em relação à volta às aulas. Como é que é o seu entendimento, Arno, do que você está acompanhando sobre quando as aulas presenciais, que é o que a gente está discutindo hoje aqui, esse retorno para o modelo presencial, pode acontecer? Bom, não sei responder que dia vai ser. O que nós temos visto é que cada estado já está com um determinado planejamento. Então, alguns estados, como Mato Grosso, por exemplo, já começaram algumas escolas a volta às aulas.
Estados do sul do Brasil já têm um planejamento, né, também com a liberação do comércio, com a utilização das máscaras pelas pessoas de forma obrigatória, né, tá tendo já um relaxamento do comércio e as aulas devem voltar, provavelmente nos próximos 15 dias, ainda com algumas primeiras orientações. Voltam primeiro os alunos do ensino médio, depois desce para o Fundo 2, Fundo 1, e as crianças da educação infantil talvez um pouquinho mais para frente. Nós já temos alguns estados colocando algumas determinações, se é 1º de junho, 1º de julho, então ainda tem que olhar estado por estado e, dependendo do caso, cidade por cidade. Então eu não consigo dar uma resposta para todas as cidades e todos os estados. O que nós temos visto é que, aí olhando para o nosso lado, planejamento vai fazer parte do nosso dia a dia, o planejamento das crianças chegando na escola, o planejamento dos professores chegando na escola, tendo os seus rituais de limpeza, os seus rituais de sanitização, tanto alunos quanto professores, né? Uma limpeza constante das salas de aula, não só antes da aula e depois da aula, mas durante a execução das aulas também, no momento que as crianças forem fazer alguma atividade em área externa, vai ter que entrar alguém na sala, fazer essa sanitização novamente, né? Abrir as janelas, abrir as portas, deixar esse ar circular, se não existe um sistema automático de circulação de ar na sala, né? E outras estratégias estão sendo pensadas para que esse momento aconteça. Mas planejamento, sim, vai fazer parte do nosso dia a dia cada vez mais, e disciplina, porque, querendo ou não, nós vamos ter que mudar um pouco a rotina com a qual nós estamos acostumados, aquela entrada de alunos todos amontoados ao mesmo tempo, isso vai ter que ser distanciado. Tem se visto muito na Ásia, na China, né, os alunos com a distância de 1,5 m, 2 m, todos em fila, né, todos entrando na sala de aula muito ordenadamente, os contínuos, as pessoas que ajudam ali na organização da rotina da escola também, colocando essa disciplina e orientando, organizando e preparando todos da melhor forma. Tem também uma questão de tranquilidade dos pais de começarem a enviar de novo os seus alunos, os seus filhos, né, para a sala de aula. Então, o que nós vimos também nesses últimos 15, 20 dias foram em torno de 50% a 60% dos alunos voltam na primeira semana, depois 70%, 80% na segunda semana, chegando aos 90% a 100% da totalidade de alunos na terceira para a quarta semana. Então, também tem uma curva de volta às aulas, tem uma curva de aprendizado e de até confiança dos pais de que, olha, agora é seguro poder enviar meu filho novamente para a rotina escolar, né? E o que nós vimos é que nós vamos ter que repensar a escola como um todo. O doutor Evaldo colocou muito bem, talvez a possibilidade de uma aula parcialmente presencial, parcialmente remota, dias alternados, intercalados. Temos um novo normal, né? Não vai ser a forma como nós estávamos operando pré-Covid. Temos que repensar, planejar e estruturar uma volta às aulas durante Covid e pós-Covid. Tem toda a razão, Arno. Acho que a gente não vai ter uma escola sem Covid no curto prazo, né? Tem a questão das vacinas, que a gente nem entrou e nem vai dar tempo de a gente entrar, né? Do longo prazo desse trabalho, dessa jornada de trazer vacina e cura e tudo mais. A gente já está caminhando aí para um pouquinho mais de 1 hora. A gente, com muita dor no coração, a gente vai ter que ir para os encerramentos finais. Ficaram muitas perguntas em aberto, mas eu acho que essa live foi extremamente oportuna. As informações, a gente achava que já conhecia tudo, né, Arno? A gente já vem falando, se preparando para a abertura das escolas, e aí 1 hora de papo aqui com o doutor Evaldo mostrou que a gente tem muito que aprender ainda e muito por fazer. Por isso, cada mantenedor, cada diretor de escola precisa, nesse momento, mesmo não sabendo exatamente a data do retorno das aulas, mas elas devem, tudo está levando a crer, pelo movimento do poder público, que algumas cidades voltam na segunda quinzena de maio, alguns lugares em junho, outros em julho. Está se aproximando da nossa realidade. Então, é importante, nesse instante, fazer toda a pesquisa necessária, falar com quem entende do assunto, a exemplo do que a gente está fazendo agora com o doutor Evaldo, criar os seus protocolos, ficar muito atento, porque essas coisas vão evoluindo, a gente vai aprendendo com a medida que as coisas vão acontecendo. E está muito claro, o Arno falou isso, né? As crianças estão entrando aos poucos, alguns pais não vão mandar no primeiro momento, alguns pais precisam pelo retorno ao trabalho. Então, talvez a escola realmente vá navegar no modelo
híbrido, né? Que ela acontece, é o blended learning, acontece no mundo presencial, vai acontecer no mundo online. A escola vai ter que se preparar para fazer, então, agora o segundo movimento. Era presencial, foi para o primeiro movimento para a educação remota, vai ter que ir para mais um movimento difícil, que é conciliar esses dois mundos. Então, vamos ver aqui quantos likes nós tivemos para ver se a gente vai liberar aqui. Foram 354 likes, não chegamos a 500 likes. Foi a nota 7, viu, Arno? A gente não teve nota 10 aqui, foi uma nota 7, 7,5, mas 7 já dá para passar de ano. Então, a gente vai liberar o e-book sim. Eu até vou pedir a gentileza, doutor Evaldo, depois dá uma olhada no nosso e-book. Se tiver críticas para fazer, a gente já altera aqui. Foi um consolidado das melhores práticas que a gente viu acontecendo no mundo todo, que a gente reuniu para compartilhar com todo mundo. E aí acho que a gente vai se prontificar, inclusive, com todo o aprendizado dessa live, já de fazer uma V2 desse e-book, né? Tinha o nosso conhecimento pré-bate-papo com o doutor Evaldo e agora tem um conhecimento pós-doutor Evaldo. E também tem as perguntas do chat, né? Também mostrando um pouco das dúvidas, quais são, se a gente consegue resolver. Então, o e-book está liberado. Como eu acesso o e-book? Conexia.digital/volta às aulas, volta-aulas, conexia.digital/volta-aulas. Lá você vai conseguir baixar esse documento e assistir. Aí eu peço para a nossa equipe enviar depois para o Dr. Evaldo esse e-book e fique absolutamente tranquilo para mandar críticas ou sugestões, se você tiver tempo. Muito, muito obrigado, já agradeço desde já. Eu quero voltar com vocês agora para suas considerações finais, para de novo agradecer o tempo do Arno, o tempo do Dr. Evaldo. Foi incrível, essa live foi incrível, a audiência foi ótima, a gente passaram mais de 2.000 pessoas nessa 1 hora aqui. Acho que a gente conseguiu passar informação de qualidade, informação precisa, né, nesse momento de fake news, e todo mundo se acha entendido dos vários assuntos no Brasil, né, e na questão da saúde todo mundo tem ali uma dica de como resolver as coisas. Então a gente trouxe informação preciosa, científica, para compartilhar com as nossas escolas, as nossas famílias. Então, doutor Evaldo, muitíssimo obrigado pela tua presença hoje, viu? Eu é que agradeço, Sandro. Acho que foi uma grande oportunidade que eu tive de conhecer gente boa, de conhecer vocês, e fico à disposição de vocês e das pessoas que participaram aí para interagir, né? Quem precisar de alguma informação complementar, o meu e-mail, o meu nome é Evaldo Stanislau, tudo junto, @uol.com.br. Se alguém quiser mandar um e-mail com alguma dúvida, na medida do possível eu respondo. Em relação apenas ao que a gente vinha falando, e essa consideração que foi feita pelo Arno na pergunta de quando voltam, eu queria só fazer uma reflexão com todos. Nós não estamos no tempo do homem, nós não estamos no tempo da economia, no tempo da educação, no tempo nem da ciência. A gente está no tempo do vírus. Infelizmente, esse ser microscópico é que está dizendo como é que a gente vai agir daqui para frente. Nós comentamos no começo da live quais eram as condições para a gente voltar ao novo, ou tentar chegar no novo normal, e eu falava, nós estamos num momento no Brasil de ascensão da epidemia. Essa epidemia ela teve uma característica de sair da Ásia, vir para a Europa, América do Norte, da América do Norte tem vindo para a América do Sul, África, Oceania se manteve, de certa forma, sob controle, né? E ela parece uma nuvem de gafanhotos, que vai passando, destruindo, e quando consome tudo, de repente desaparece. Esse, de repente, desaparece é uma imunidade associada às medidas de controle, e aí a gente tem que observar o que está acontecendo na China e nesses outros países onde já passou, porque o grande receio lá é de uma segunda onda que poderá acontecer, daqui a pouco a gente tem que voltar tudo de novo. Então, a resposta é vacina. Enquanto a gente não tiver vacina, nós vamos viver com essa espada na nossa cabeça. Então, eu faço eco ao que você disse, Sandro. É importante que nós estejamos planejados, prontos, mas quando isso vai acontecer e de que forma vai acontecer, vai depender do vírus. Porque independe, inclusive, da vontade de governos e da nossa própria vontade, infelizmente. Porque dificilmente a gente vai conseguir conviver com o número de mortes e com o que a gente está acompanhando, o que aconteceu na Itália, na Espanha, na Inglaterra, em outros países, enfim. A gente torce para que a gente consiga ter um sucesso, que a gente consiga ser diferente deles, mas infelizmente é o tempo do vírus que vai determinar.
faço votos que a gente faça diferente, que a gente faça melhor. Mas a seguir esse padrão global que tem sido demonstrado, a gente ainda está um pouquinho longe. Eu não sou tão otimista como maio. Eu diria que é mais provável que a gente esteja falando aí de alguma coisa como final de agosto, setembro, se tudo der certo. Colocação é incrível, doutor Evaldo. E aí a gente fica sempre na discussão, né, de qual é o momento adequado e qual vai ser o momento real, né? Porque tem a pressão da reabertura da economia, a escola faz parte desse processo da economia, né, das escolas. Então tem esse jogo de forças, né? E a sua colocação, doutor Evaldo, foi perfeita, né? Talvez quanto mais a gente conseguisse retardar essa volta às aulas, né, e aí tem um combinado da sociedade com o poder público, analisando os dados, né, a ciência para retornar, seja mais válido, mas a gente não sabe, né, exemplo de algumas cidades, até brasileiras, que já estão voltando, não conheço exatamente os dados da cidade para ver como é que estava a questão do vírus ali, da contaminação das pessoas, da UTI, da capacidade hospitalar, mas assim, o risco da gente avançar o sinal é grande, né? Então, por isso, assim, a nossa reflexão com os mantenedores é fique pronto para estar o mais preparado possível para esse momento, com menos pirotecnia e coisas que, de fato, protejam os seus funcionários, os seus professores, os seus alunos e suas famílias. Arno, suas considerações finais, muitíssimo obrigado, amigo. Obrigado a você, Sandro. Eu queria, na verdade, agradecer a oportunidade, né? O doutor Evaldo deu uma aula aqui, eu anotei meio caderno aqui de pequenas coisas que a gente pode fazer, né? Grandes considerações também, mas obviamente com muita responsabilidade, né, nesse momento, com também muito planejamento, né? Seja que momento que nós tenhamos essa volta presencial às aulas no país como um todo ou em parte do país, todas as escolas vão precisar parar, pensar, planejar, né, e pensar que as soluções de higienização, limpeza e o quanto nós pudermos fazer com que os nossos alunos estejam em segurança, os nossos professores em segurança, né, e por consequência, suas famílias, né, as famílias de todos nós que participamos da comunidade escolar também estejam em segurança, esse eu acho que é o nosso grande legado. E o que fica claro para mim é que nós voltaremos, mas voltaremos diferentes, né? Temos que pensar muito nesse planejamento, nessa estruturação, buscar as ferramentas, né? Buscar as melhores práticas que estão sendo aplicadas no mercado, porque nós vamos sim ter uma nova forma de ensino-aprendizagem nessa volta. Muito bom. Antes de falar ou de anunciar quem será o nosso convidado da próxima semana, queria então já dar um tchauzinho aqui para Arno, um tchauzinho do doutor Evaldo, até a próxima. Já tem pedidos para você voltar, viu, doutor Evaldo? Então a gente vai ficar na tua agenda aí, no teu pé. O Arno também já está virando aqui funcionário da Conex. Arno, a gente vai te tirar da Maple e vem para cá. Muito obrigado a vocês, até a próxima. Time, qual é a semana que vem? Nosso ilustre convidado, também ao vivo, 5 da tarde, quinta-feira, falando com famílias e escolas, Luiz Felipe Pondé, um filósofo, escritor que a gente está vendo que o mundo vai ser diferente, é um mundo novo, que muda todos os dias. Como se adaptar a esse mundo de mudanças? Quais são os nossos desafios? Então, nada melhor do que um filósofo para a gente fazer essas reflexões. Então, Pondé estará conosco na próxima quinta-feira, às 17 horas, para fazermos esse debate, que também é um debate de almas, né, de reflexões, de como a gente se adapta a esse mundo de mudanças constantes. Então, gente, muitíssimo obrigado. Acho que a live hoje foi muito boa. Estou muito feliz de ter contribuído um pouquinho, ter trazido essas informações para as nossas escolas. Acho que a live foi muito boa. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte o nosso canal. Fica com a gente nas próximas semanas. Acho que a gente tem muito o que aprender juntos. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Você já parou para pensar em como a tecnologia transformou nossas vidas e formas de nos comunicar, informar e consumir? E que, acima de tudo, trouxe uma mudança cultural que vai além da transformação digital? Como engajar e educar uma geração que já nasceu conectada e que demanda cada vez mais velocidade e personalização? A Conex Educação nasceu para desenvolver, agora, a educação do futuro, utilizando a tecnologia para entregar soluções educacionais focadas na experiência do aluno e das escolas. E já é referência em inovação, educação bilíngue, alto rendimento acadêmico e formação do cidadão do século XXI.
acreditando que cada estudante é único, utiliza o digital para se aproximar da realidade do aluno, além de agregar valor e potencializar o aprendizado, com a personalização dos estudos, feedbacks imediatos e otimização dos resultados. As ferramentas ainda potencializam o trabalho do professor, auxiliando na melhor intervenção pedagógica e mantendo a relevância e crescimento das escolas parceiras. Com mais de 400 instituições pelo Brasil e 150 mil alunos em menos de 3 anos, a Conexia caminha por uma jornada de transformação. Os especialistas da marca acompanham todo o trajeto da instituição, capacitam os educadores e mantêm um diálogo aberto e transparente, auxiliando a escola a enfrentar os desafios de forma ágil e eficaz. Uma marca jovem que já nasceu madura. A empresa integra o Grupo SEB, o conglomerado de inovação que mais investe em educação básica no Brasil, com mais de 50 anos de experiência. E, nesse sentido, assegura um time para desenvolver diversas soluções disruptivas, com forte embasamento científico, parcerias estratégicas reconhecidas ao redor do mundo e conteúdos alinhados às novas diretrizes da BNCC. Prova disso é a operação internacional e robusta da Conexia, que atende desde as escolas próprias do grupo, passando pelas low cost, as que atuam na vanguarda, até a operação global da Maple Bear. Toda essa tecnologia, excelência e resultados também estão disponíveis para escolas de todo o Brasil por meio das 5 marcas próprias. Rede AZ, Múltiplo Escolas em Rede, Pueri Bilingue, Hi-Fi Bilingual School e My Life. Seja para o alto rendimento acadêmico, aprovação nos vestibulares mais concorridos do Brasil, educação bilíngue, formação do cidadão do futuro ou desenvolvimento de habilidades socioemocionais, a Conexia está com você.